Atos capítulo 16, versículo 1. E chegou a Derbe e Listra, o apóstolo Paulo. E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Feche sua Bíblia, feche os seus olhos e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti por todo o bem que o Senhor tem feito, por toda a bondade que tem sido manifestada, todo o cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará, por amor de nós, os que cremos no Teu nome. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue guardando a nossa casa, guardando a nossa família, guardando os nossos familiares, livrando-nos, ó Pai, de toda peste, livrando-nos de todo mal, dando-nos graça, saúde suficiente para estarmos servindo ao Senhor, buscando e adorando ao Senhor coletivamente e servindo ao Senhor no nosso dia a dia. Pedimos a Deus que em nome de Jesus o Senhor venha manifestar a Tua vontade, o Teu propósito, o Teu sonho sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Amém, Jesus. O texto que nós acabamos de ler, ele fala de um momento na história do apóstolo Paulo, onde ele encontrou um irmão chamado Timóteo. Quem aqui já leu o livro de Timóteo? Alguma vez na Bíblia já leu lá? Timóteo? É esse Timóteo aqui do livro aqui. Esse Timóteo, quando Paulo encontrou com ele, a Bíblia diz assim, ó, ele encontrou um certo discípulo, ou seja, não foi Paulo que ganhou ele para Jesus, porque ele já era um discípulo antes do apóstolo Paulo encontrar com ele. E o apóstolo Paulo disse o seguinte: Timóteo, eu quero que você me siga. Eu quero que você me acompanhe. Eu quero que você faça parte do meu ministério. Por quê? A Bíblia diz que Timóteo ele tinha um bom testemunho de todos os irmãos. Ele tinha um bom testemunho de todas as pessoas naquele lugar. E uma das características ali que revelam que o apóstolo Paulo agiu com prudência é que por mais que ele não precisava, a Bíblia diz que ele circuncidou ele. Nós sabemos que quem vem para Jesus não precisa ser circuncidado. Na lei de Israel precisava, mas na lei de Jesus, na graça, não precisa. Não era necessário. E nem era bom. Só que o apóstolo Paulo, ele sabia o seguinte: a mãe dele era judia. O pai dele era grego. Então, na cabeça das pessoas, eles iam ficar pensando alguma coisa. Eles iam ficar pensando, nossa, mas o pai é grego, será que ele é de Deus? Será que não é? Porque os judeus achavam que só eles eram de Deus. E eles tinham todos os outros povos da terra como não sendo de Deus. E na cabeça deles, se o Timóteo professava Jesus, mas o pai era grego, por mais que ele era de Jesus, mas o pai dele era grego. Aí o que acontece? Paulo, ele foi lá e falou assim, gente, existe um pensamento na mente do povo que está atrapalhando o fluir das coisas. Qual que é o pensamento? O pai dele é grego, será que ele é judeu mesmo? Será que o Timóteo pende mais para o lado da mãe dele, que é judia? Aí o povo ia gostar. Ou será que ele pende mais para o lado do pai dele, que é grego? Aí o povo não ia gostar. Aí Paulo vendo aquilo, vendo que o povo estava inquieto, assim, sabendo que não tinha necessidade aquela circuncisão, mas Paulo falou assim, não, se para o povo ficar em paz, se para a glória de Deus, para o Timóteo ficar tranquilo, é necessário circuncidar ele, é melhor a paz, é melhor não escandalizar e deixar ele circuncidar, porque não vai adiantar nada, para Deus não mudou nada de ter circuncidado, mas pelo menos o povo não vai escandalizar, embora circuncidar ele não era necessário. Quem está entendendo, diga amém. O que eu aprendo com isso? Tem muita coisa na sua vida que não é necessário você abandonar. Tipo assim, Deus não vai te fazer nada se você não abandonar. Mas porque você é uma pessoa de Deus, porque você é uma pessoa que quer servir a Deus, porque você quer ter um bom testemunho diante dos homens, que é importante, você às vezes faz coisas e deixa de fazer coisas que nem são sua obrigação fazer. Pastor, mas você está dizendo que eu tenho que fazer coisas que Deus nem mandou? Às vezes o amor pelas pessoas, para não levá-las a pecar, não levá-las a blasfemar, não trazer um escândalo a Deus, à obra de Deus, porque tem dois tipos de cristãos, aqueles que creem no Evangelho e aqueles que amam o Evangelho. Quem está entendendo, diga amém. Então existe essa diferença. Todo aquele que crê no Evangelho, a Bíblia diz, será salvo, não tem dúvida, não tem
fé, não precisa abandonar, não precisa fazer isso que Paulo fez. Mas quando um cristão está andando num nível mais elevado de revelação de Deus, da obra de Deus e do que ele quer para a vida dele, o que ele fala? Deus, eu quero que a minha vida seja para a tua honra e para a tua glória. Então as coisas que eu tenho que fazer mesmo, naturalmente eu vou fazer. E as coisas que eu não tenho que fazer, ou que eles dizem que é proibido, mas não é, se vai criar um problema, se vai gerar um desgaste no meu testemunho, não que eu vou ir para o inferno se eu não parar, mas por amor a Deus e por amor dos irmãos, para que haja paz entre os irmãos, eu vou fazer, ou não vou fazer. Vou fazer o que talvez não precisava fazer, eu vou deixar de fazer algo que eu poderia fazer. Por quê? Porque eu quero dar um bom testemunho aos irmãos. E a Bíblia diz que quando uma pessoa anda neste lugar em Deus, quando ela anda, a Bíblia chama isso de andar em amor. O que acontece? A Bíblia diz assim, aquele que está em mim e eu nele, aquele que anda em amor, tudo aquilo que pedir em meu nome será dado. E eu fiquei pensando nisso, falei assim, gente, mas por que tem crente que a gente às vezes ora e Deus não atende, às vezes atende, às vezes você vê que tem gente que ora e recebe. A diferença não é se crê ou não crê, porque todo crente crê, o próprio nome já diz. A diferença é que uns têm o nível de assertividade dele no andar em amor maior. E aí vem a pandemia, vem a crise, vem a luta, aí você vê que a manifestação de Deus na vida de cada um é diferente. Para uns a provisão de Deus é igual, para uns a provisão é maior, para uns a cura é ser livrado de bater, para uns ele bate o carro e recebe o livramento de morrer. Entendeu? Então existem níveis de favor de Deus, assim como existem níveis de andar com Deus. Tem pessoas que Deus livra ele de uma doença. Tem pessoas que Deus permite ele pegar a doença e livra ele da doença, já com a doença, cura ele. Tem gente que Deus dá ele saúde para ele nem pegar a doença. Tem pessoas que Deus dá o pão de cada dia ali. Tem pessoas que Deus dá ele sobrando para ele poder dar para o outro. Por quê? São níveis diferentes na provisão e na manifestação de Deus na sua vida. Pastor, como que eu faço para aumentar o meu nível de manifestação de Deus? É só você aumentar o seu nível de zelo pela obra de Deus, pelo seu testemunho, pela sua busca do reino de Deus. Porque quem anda ali em cima desse nível, recebe de Deus favores sobrenaturais. Mas quem anda de maneira tranquila, minha vida eu faço como eu quero, também é de Deus, muitas vezes. Aí vai vivendo uma provisão de Deus mais limitada. As experiências com Deus são limitadas. Então, Paulo falou assim, não precisa, é como se Paulo dissesse assim, não precisa circuncidar. Mas nós não somos desse tipo de crente que faça o que precisa, o que não pode, não pode. Não tem a ver com certo ou errado. Tem a ver com Deus ser glorificado na nossa vida. Então não tem a ver com você, pastor, você está dizendo que eu tenho que parar com isso ou com aquilo que é certo ou errado? Não. Eu estou te convidando a analisar se você está vivendo o nível de favor de Deus que você gostaria. Porque se você está satisfeito, fique em paz. Agora, se você queria subir de nível de manifestações de Deus na sua vida, é necessário você subir de níveis no seu testemunho, na sua frutificação, na sua postura. E às vezes essa postura vai ser de deixar de lado algo que nem é proibido. Não vai afetar em nada a sua vida, não vai afetar em nada a sua salvação, não vai afetar em nada a sua filiação diante de Deus, mas vai afetar o quê? O seu testemunho diante dos irmãos. E aí o que vai acontecer? Deus vai ver aquilo lá do céu, vai olhar assim, olha, fulano fazia isso. Ele parou, nem era proibido, mas ele parou porque ele sabia que fazendo assim, o nome de Jesus às vezes era blasfemado, era envergonhado, às vezes alguém criticava. E às vezes a pessoa critica errado, mas você está acima do negócio, você está tão acima do negócio que você está pensando assim, por amor desse irmão que é bobo, que diz que isso é pecado, por amor dele, pelo menos na frente dele eu não vou fazer. Por quê? Porque se ele me ver, ele vai ficar triste, ele vai ficar pensando que eu desviei, às vezes vai comentar, às vezes vai espalhar e vai gerar um negócio desagradável. O que acontece? Por amor dele. Eu sei que não é errado, mas eu vou ficar sem esse negócio, pelo menos na frente dele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Não estou dizendo que você vai ficar ali, vivendo ali enclausurado, sendo que em Cristo a Bíblia diz que nós temos muita liberdade, desde que essa liberdade não nos leve a pecar. Mas tenha esse zelo, tenha essa preocupação, tenha esse cuidado de pelo menos com o testemunho diante dos irmãos ou das pessoas, você ter os... E se pastor, e se eu não quiser ter? Você vai poder ficar normal, Deus vai continuar te amando. Se você é filho de Deus, você vai continuar salvo. Se você é filho de Deus, você vai para o céu do mesmo jeito. Não vai mudar nada nesse sentido. Mas quando você entrar nesse lugar, você vai perceber que quando a aflição vem,
quando a crise financeira vem, quando a necessidade de uma proteção vem, a manifestação de Deus também é maior, porque ela é proporcional ao nível do nosso testemunho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Amém. Pastor, é proibido eu fazer isso ou aquilo? Enquanto eu prego, você vai pensando o que isso pode ser para a sua vida. E você vai trazendo para você mesmo qual é a lição que você vai tirar. Pastor, está escrito na Bíblia que é pecado o crente beber? Está escrito lá, é pecado. Se beber, está pecando. Está escrito lá, sim ou não? Não. Mas, se eu, às vezes, vamos supor, sou crente, se eu sentasse lá, eu não bebo nem lá, nem em lugar nenhum, mas vamos supor que eu gostasse. Aí eu bebo lá num bar e sento lá. O que isso vai gerar? Mau testemunho. O que eu faço? Se eu for alguém que gosta mesmo, igual lá na Europa. Na Europa a pessoa bebe normalmente. Na Europa, os crentes da Europa tomam lá vinho, tomam uísque, tomam normal. Os crentes do Brasil já têm isso como algo negativo. O que um pastor lá faz? Ele explicou a situação dele. Ele falou o seguinte: eu gosto de tomar um vinho e o vinho tem álcool. Mas o que eu faço? Só tomo eu e a minha esposa ali na minha casa ali, e a gente toma e fica em paz. E não traz nenhum problema. Por quê? Porque a lei, mesmo que não é proibido, se fosse diante dos outros, mas vai gerar um mau testemunho. Timóteo não precisava ser circuncidado. Paulo podia falar assim: não vamos circuncidar, mas Jesus não mandou. Mas ele falou assim: não, para gerar um bom testemunho ali para o povo, nós vamos fazer com que você seja circuncidado. Então aqui eu usei esse exemplo aqui, mas você pode usar para muitas coisas. Qualquer coisa que você estiver pensando aí enquanto eu falei, Deus já está ministrando no seu coração. Pastor, se eu estou dizendo que se eu fizer vai acontecer o quê? Você só vai subir de nível. Você só vai subir para uma nova nível de manifestação de Deus na sua vida. Comece a perceber quais tipos de atitudes, lugares, situações, hábitos que podem estar fazendo com que as pessoas que te observam, elas possam olhar e falar assim: nossa, olha lá, você não vai fazer isso porque você está vivendo para a pessoa, você vai fazer isso porque você está vivendo para Deus. E a Bíblia diz que quando você experimentar o favor de Deus para alguém que anda nesse nível, você não vai querer voltar. Você vai ser, Paulo disse, se comer carne, olha Paulo dizendo, se comer carne for trazer escândalo, eu fico num jejum de carne. Enquanto eu estiver perto dos irmãos que não gostam de comer carne, eu fico sem comer a carne. Pastor, mas é pecado comer a carne? Ele está falando de porco. Não era pecado. Mas Paulo falava assim: se para eles é, para eu ficar em paz com eles, eu não como perto deles. Quem está entendendo, diga amém. E aí, quando Paulo saía de perto deles, Paulo creio que ele ia para churrascaria e comia a carne à vontade. Por quê? Ele sabia que ele podia comer. Só que perto daqueles irmãos que achavam que não podia, ele não comia. Então, é isso. O resumo do que eu estou para falar aqui é isso. Você entender o que é. Pastor, isso assim é proibido. Não, se é proibido mesmo, não tem conversa. Agora, tem muita coisa que é permitido, que não é pecado, que não vai te impedir de ser salvo. Aliás, todo filho de Deus é salvo, né? Mas que não vai mudar em nada o seu estado de Deus. Mas porque você está andando num nível mais elevado, você vai deixar algumas coisas. E às vezes não é nem para sempre, não. É só diante das pessoas. Para quê? Para que a sua vida tenha um bom testemunho diante de Deus. O que vai acontecer? Vai vir crise na vida de todo mundo. Como vem Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas você vai ver, no dia que vier a aflição, você vai ver qual é a provisão de Deus naquele dia. Vai vir crise. Às vezes o dinheiro vai ser menos. Você vai ver como é que Deus vai se manifestar para prover naquele dia que você estiver precisando. E Deus vai lembrar: opa, esse crente aqui é um crente que ele faz sempre o que dá vontade, o que é proibido, ele deixa para lá, mas tudo que ele tem direito de fazer, ele faz. Ele não abandona nada assim para o amor de ninguém. A provisão dele é uma. E esse crente aqui, ó, ele poderia fazer isso, mas por amor aos irmãos ele não faz. Por amor ao vizinho ele não faz. Por amor ao amigo ele não faz. A provisão dele tem que ser diferenciada. Por quê? Porque Deus ele faz essa separação, não é para poder, não é porque é mérito, é porque a pessoa ela precisa ser reconhecida. Quando você reconhece alguém, você está agindo de maneira nobre. Então Deus é nobre, Deus reconhece a pessoa. E Ele salva todos os seus filhos, mas o favor dele aqui na terra para os filhos dele está num nível diferenciado. E o nível, um dos fatores é esse. É a pessoa que anda com esse pensamento: eu estou a serviço de Deus, a minha vida é de Deus, o meu trabalho é de Deus, os meus relacionamentos de alguma maneira têm que glorificar Deus. E aí, se a pessoa entender que precisa abandonar algum hábito, algum lugar, alguma roupa, alguma coisa, a pessoa vai e faz. Por quê? Porque ela ama a Deus. Amém?